Hoje é segunda-feira e o texto da nossa meditação se encontra em Jeremias, capítulo de número 18, onde leremos do versículo de número 1 até o versículo de número 6, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Este texto, ele traz uma mensagem muito especial para o nosso coração. E é sobre ela que nós vamos aprender no decorrer desta semana. Deus, ele chama Jeremias e Deus o comissiona para ser um profeta. Ou seja, o profeta, ele é um representante de Deus diante do povo. No Antigo Testamento, esta era a função profética. E nesta ocasião, Deus convida Jeremias para ir até a casa do oleiro e para não só falar uma mensagem ao povo, mas para ele ver e para ele também fazer uma mensagem diante do que Deus o mostraria. E ali um homem estava fazendo um vaso, o vaso quebra e depois ele pega e faz aquele vaso de novo, e a mensagem é que Deus também faria aquilo para a nação de Israel. E eu gostaria de pontuar algumas questões. E a primeira questão que eu gostaria de pontuar é: do que é feito um vaso? Um vaso, ele é feito de barro, ele é feito de lama. E esta matéria não é encontrada em lojas, não é encontrada em shopping, ela não é encontrada no comércio comum. Ou seja, o oleiro, ele precisa de ir até um lamaçal, ele precisa de ir até um local que tem muito barro, ele precisa de se esforçar para achar aquela matéria-prima que ele precisa para poder então fazer o seu vaso, fazer o objeto proposto no seu coração. E depois, então, ele vai, ele procura, ele angaria, ele pega aquela substância que, na realidade, é uma substância que não tem praticamente valor algum. É uma substância que você encontra com facilidade e é uma substância que você adquire sem ter que pagar nada. Ela não tem um valor em si só. E a gente sabe que geralmente quando você vai pegar um barro, dependendo do tipo de barro, existem muitos tipos, você vai estar num lugar mal cheiroso, num lugar difícil. Então a primeira coisa que nós aprendemos com este texto é que o oleiro, ele vai em busca do barro. O oleiro, ele vai buscar aquela matéria-prima e ele vai em lugares terríveis para poder adquirir aquela matéria que por si só não tem valor algum, né? Então a gente vê aqui a iniciativa do oleiro. E fazendo um paralelo, foi isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus, né? Ele foi ao nosso encontro. A Bíblia diz que nós éramos pós, barros, não tínhamos valor em nós, mas mesmo assim ele foi ao nosso encontro, ele nos tirou do meio de outros com um propósito e uma obra bem definida para realizar em nossas vidas. Então a primeira questão que nós aprendemos aqui é que o oleiro, ele vai em busca do barro, ele vai buscar aquela matéria-prima como Deus fez com a gente. Vamos orar? Deus, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado por esta semana que se inicia, que o Senhor esteja abençoando a nossa família, abençoando o nosso trabalho, que o Senhor esteja de fato, Pai, nos livrando do mal, aumentando a nossa fé, para que tenhamos uma semana frutífera e abençoada. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana.